Olá, meu povo! Está começando mais um iPod, o videocast da SMAP. Hoje a gente trouxe para a nossa mesa colorida um tema que, em geral, a gente costuma até ouvir nos noticiários, que é investigação financeira, mais conhecida como lavagem de dinheiro. Esse tema vai ser amplamente debatido aqui mesmo na SMAP, num workshop, no próximo dia 19, das 8 às 18. E você, que faz parte da nossa audiência, pode participar dele, sabia? É isso aí. Vão ser 250 vagas destinadas ao público externo. Lá no nosso Instagram, @SMAPTJPE, tem todas as informações que você precisa, programação e como você se inscreve, beleza? Mas hoje a gente já vai dar uma palhinha para você ficar ainda com mais vontade de participar do nosso workshop. Vamos nessa? Claro que a gente não podia deixar de trazer esse assunto para cá, né? E quem foi que eu convidei para conversar com a gente sobre esse tema? Estão aqui conosco o juiz coordenador da Diretoria de Aperfeiçoamento e Aprendizagem de Magistrados da SMAP, Dr. Luiz Carlos Figueiredo. Assim como os delegados Frederico Lapenda e Edivaldo Veiga, ambos do Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Rapazes, sejam todos muito bem-vindos ao iPod, a nossa mesa colorida. Doutor Luiz Carlos aqui estreando no iPod, Pois né? é, que alegria. Estou muito feliz de participar aqui do evento do iPod, desse videocast aqui da escola, e ao lado de pessoas tão capacitadas e gabaritadas para a gente trabalhar aqui um assunto tão importante, né? Discutir e conversar de uma maneira mais tranquila, informal, para que o público, a audiência entenda. São muitas expressões técnicas, mas a gente vai tentar trazer ela para o linguajar do dia a dia. Perfeito. Doutor Luiz Carlos, a ideia de fazer um workshop sobre esse assunto aqui na SMAP, como é que ela surgiu, essa escolha do tema? Explica pra gente. Bom, a ideia, Mônica, surgiu da própria Polícia Civil. O doutor Frederico Lapenda me procurou para que nós fizéssemos um alinhamento com várias instituições. Poder Judiciário, Polícia Civil, a Receita, o Ministério Público, porque esse assunto não é aquele que está presente no quantitativo de processos de uma vara criminal. Numa vara criminal a gente vai ter processos de furto, de roubo, de tráfico, mas quando chega um processo envolvendo uma organização criminosa, esse processo ele tem um grau de complexidade muito grande e que já não é o dia a dia da gente. E a responsabilidade ainda cresce mais, né? Aí aumenta, porque não vai ser um processo com 1, 2, 3, 4 acusados, às vezes 20, 30 acusados, com repercussão patrimonial enorme, necessidade de declarar indisponíveis determinados bens que são fruto de movimentações espúrias. A lavagem de dinheiro, Mônica, é exatamente isso, é você dar uma aparência de licitude a um recurso que é proveniente de operações ilícitas, do crime. Então, isso envolve uma série de medidas e o processo é muito complexo. Por isso que nós pensamos nesse evento para poder trocar experiência, que o pessoal da Polícia Civil nos diga o que é que eles têm de ferramental, o que é que a Polícia Civil hoje de Pernambuco dispõe de tecnologia, de ferramenta, de estrutura para dizer, olha, quando é feito um pedido desse, de bloqueio de bem, não é feito de forma aleatória. Houve um estudo, houve todo um trabalho que foi feito de forma muito responsável e vai mostrar aos juízes como é que qual o caminho que deve ser percorrido para que as decisões judiciais elas sejam efetivas. Porque a gente trabalha com moeda, papel moeda, a gente trabalha com dinheiro virtual, a gente trabalha com bens, hoje criptomoedas. Como chegar
a um resultado positivo que atenda os anseios da sociedade e que possa frear essa criminalidade. Por isso é importante esse evento. Então, a ideia surgiu do doutor Frederico Lapenda, nós conversamos com a doutora Rosângela, do Ministério Público, fizemos reuniões virtuais, até que a gente traçou um programa, e tem tudo para ser um sucesso esse evento. Eu não tenho dúvida. A começar, vou até contar aqui para vocês, a gente tinha, a princípio, aberto 120 vagas apenas para o workshop, e nós precisamos mudar o lugar de realização do workshop para o nosso auditório maior, que tem uma capacidade para 420 pessoas, porque a procura estava muito grande. No primeiro dia, a gente conseguiu fechar, né? Ocupar as 120 vagas a princípio disponíveis. Mas a gente estava falando, doutor Luiz Carlos estava falando aqui da complexidade, né, desse tema, e eu vou confessar mais uma coisa. Eu sei que eu não sou uma grande conhecedora do assunto, mas eu não sabia que existia na Polícia Civil um laboratório de lavagem de dinheiro. Fiquei surpresa. Eu queria que os senhores, por gentileza, nos explicassem como é que funciona, até onde podem explicar, deixando claro que a gente sabe que algumas informações não podem ser debatidas e explicitadas aqui, nem em outros lugares, né? Sobretudo nessa questão de entrevistas e divulgação de informações. Sejam muito bem-vindos ao iPod. Mônica, obrigado. A gente agradece ao doutor Luiz Carlos também pela receptividade aqui, tá participando desse podcast, que é bem legal isso, para divulgar o nosso evento. É um evento conjunto. Dr. Luiz Carlos sempre foi muito receptivo e também um idealizador da situação. E assim, a Polícia Civil do Estado de Pernambuco, ela conta com um laboratório de lavagem de dinheiro. E nós temos uma estrutura bem relevante. Nós contamos hoje mais ou menos com 26 pessoas, 3 delegados, certo? Na capital, eu e Edivaldo, a gente está à frente. E a gente tem um braço do LAB no município de Caruaru, que tem outro colega lá, outro delegado, que está à frente também com outros analistas. Nós contamos com profissionais de tecnologia dentro do laboratório, que nos auxiliam nas questões dos programas, dos sistemas que a gente utiliza. Porque o laboratório ele tem uma grande concentração de dados. Esses dados eles têm que ser tratados, certo? Então, a gente precisa de TI também para poder fazer a coisa acontecer. Então, a gente assessora, a nossa função é assessorar os delegados que estão na ponta nas investigações financeiras de organizações criminosas complexas. Há quanto tempo existe o laboratório? O laboratório existe há quase 10 anos. Quase 10 anos. Mas na Polícia Civil está há menos tempo. E a gente está por trás das operações de repressão qualificada que são deflagradas pela Polícia Civil do Estado de Pernambuco. E a gente também está promovendo cursos para outras polícias civis. Já ao exemplo da Paraíba, a gente já foi lá ministrar aula para os delegados, para os agentes, os investigadores da Paraíba, para tentar agregar, fazer com que eles saibam também trabalhar com o assunto. Nesse caso é distribuir know-how, né? Sem dúvida. Recentemente a gente teve o pessoal de Alagoas, não foi? Solicitando vaga. Semana passada um colega de São Paulo me procurou também perguntando se a gente tinha disponibilidade de recebê-los. E a gente já está idealizando aí abrir, né, nas turmas dos anos seguintes, essa possibilidade do pessoal de fora fazer parte. A gente já tem um curso, né, Fred, que a gente promove dentro da instituição. Dentro da instituição, para os delegados, para os escrivães, né, para os investigadores, os agentes, e esse curso já acontece, né, e agora a gente vai batizar ele, vai dar um nome para ele, né, e já tá cada vez mais ganhando corpo. A gente está idealizando, porque esse curso de lavagem é um curso que é dinâmico. Por exemplo, os criptoativos é um assunto que a gente tem que estar constantemente estudando e apresentando novas ferramentas, novas maneiras de tentar investigar. Então, assim, o curso ele a gente tem que inserir matérias novas, tem que inserir conteúdo novo para poder atualizar o policial atualização civil todo o tempo, né? Todo o tempo. A tecnologia ela não para. Isso. E as ferramentas... E as organizações criminosas também não, Também né? não. O modo de uma organização criminosa agir para lavar o dinheiro, ele é dinâmico também. Eles não têm aquela... Quando a gente consegue cercar
uma maneira de atuar, eles já estão pensando em outro tipo de situação. Então, assim, a gente está constantemente... e criativos, exatamente, né? exatamente. Esse assunto, ele parece que é distante do dia a dia da gente. Ele parece que é. Por quê? Porque quando a gente fala em crime, o cidadão comum ele vai pensar, de repente, numa calúnia, numa ameaça, numa injúria, na briga dele de vizinho. É o que a gente chama de crimes de menor potencial ofensivo. Infrações de menor potencial ofensivo. Uma contravenção de perturbação de sossego, vias de fato, uma lesão corporal de natureza leve. Aí você vem numa segunda escala, que são aqueles crimes que têm uma pena maior, mas não é praticado com violência nem com grave ameaça. Aí é o furto, é o estelionato. Aí você vem numa terceira escala, que são os crimes violentos. Aí você tem o latrocínio, você tem o homicídio, você tem o estupro. Esses chamam muito mais atenção, porque é o crime de sangue. O que acontece? O crime de corrupção, ele é um crime que ele é muito mais danoso, porque ele não tem, Mônica, uma vítima individualizada. Ele parece estar distante, mas esse dinheiro que é desviado é o dinheiro que vai faltar no posto de saúde, é o dinheiro que vai faltar na infraestrutura, saneamento básico, vai faltar na alimentação, nos medicamentos que vão deixar de chegar no posto de saúde. Então, parece uma coisa que é distante da população, mas o estrago que essa criminalidade faz é enorme, porque por trás de tudo isso que a gente está discutindo aqui, a gente vai ter a corrupção propriamente dita, mas a gente vai ter tráfico e associação para o tráfico, e a gente sabe que boa parte dos homicídios do estado de Pernambuco, aliás, boa parte dos homicídios que acontecem no Brasil estão ligados à narcotraficância. A gente vai ter tráfico de pessoas, a gente vai ter condição análoga à escravidão. Então, assim, existe uma miríade de crimes que, olhando assim de forma isolada, é como se a gente olhasse, observasse a ilha, mas não enxergasse que tem um arquipélago. A criminalidade organizada, ela não mostra o sangue na hora, mas o resultado aparece depois. O resultado que é danoso. Hemorragia interna, né? Muito depois e com muito mais sofrimento e dor. Ele não aparece de forma imediata, mas numa visão holística se percebe que é um crime que é de lesa pátria. O Perfeito. Traidor da pátria. O corrupto é um traidor da pátria. Então, concluindo, assim, nosso lab ele é composto por delegados, investigadores, agentes e escrivães de polícia que são altamente treinados para fazer aquelas análises daqueles dados que chegam para a gente, ou seja, os dados bancários e os dados fiscais dos investigados. Perfeito? Então, o trabalho fundamental do Lab é esse, a gente analisar esses dados. Filtrar, rastrear. A gente, quando chega, recebe aquela grande quantidade de informações, a gente trata e aponta ali os indícios de lavagem de dinheiro pelas ORCRIMs. E a gente vê um avanço... Pelas? ORCRIMs, organizações criminosas. Então, a gente percebe o PCC, outro dia, o PCC internacional já, a Europa, preocupação com o PCC. Então, uma organização que começou aqui no Brasil, está dominando, está atingindo patamares internacionais. Então, o trabalho minucioso, né, do laboratório nessa investigação financeira tem um arrebatamento assim, direto nas organizações criminosas. Sim. De uma maneira geral. Perfeito. Né? Quando a gente realiza uma investigação local, por exemplo, se ela não tiver um viés financeiro, a gente com certeza vai descobrir aquela organização local, talvez o braço de execução da organização criminosa. Mas a gente não vai enxergar em cima daquelas pessoas quem estão por ali por trás. Às vezes são pessoas que não pegam nem na droga. São pessoas que estão ali organizando, estão negociando drogas. É um maestro. É a pessoa interposta, né? Exatamente. E assim, a gente não consegue, se não for para investigação financeira, chegar nessas pessoas que estão acima. Pessoas, às vezes, que nunca foram presas, que nunca não tem passagem pela polícia. Acima de qualquer suspeita. Só para complementar aí um pouco dessa idealização aí do Lab, né? Do Lab LD, como a gente chama, o Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro.
O Lab foi idealizado pela necessidade de você tratar, analisar uma grande quantidade de dados. Vamos imaginar assim, quando a gente está investigando uma organização criminosa, a gente tem como investigados ali muitas vezes 20, 30, 40 pessoas. Quando a gente solicita a quebra, né, quando o delegado lá, presente da investigação, solicita a quebra do sigilo bancário dessa pessoa, num recorte de muitas vezes 3, 4 anos, imagine um mundo de pessoas que não vem transacionando com esse investigado. Né? Então, o que a gente chama, essas pessoas que transacionam com o investigado, a gente chama de OD, né? Origem e destino, ou seja, quem manda dinheiro para o investigado e quem recebe dinheiro do investigado. Então, assim, você tem uma necessidade, né, de ter ferramentas, né, e pessoas treinadas para trabalhar com essa grande quantidade de dados. E essa rede, né, que se Exatamente. espalha, né? Exatamente. E aí, quando a gente tem que ver esses investigados, esses ODs, né, que a gente chama, com uma rede. Quando a gente analisa esses dados, a gente não olha um de cada vez. Alguns desses dados, eles são lançados como forma de alerta feito pelo COAF. Sim. Não é isso? Exatamente. Então, operações financeiras que não são usuais ou que têm um determinado valor, Perfeito. a própria Receita Federal dispara Perfeito. a comunicação, não é O isso? COAF É até bom a gente explicar logo o que é o COAF, né? O por COAF é a nossa unidade de inteligência financeira, certo? Nível federal, né? A nível federal, certo? E ele foi criado devido a uma recomendação internacional do GAFI, 29. a recomendação 29 do GAFI, e ele tem por finalidade receber informações que são consideradas suspeitas pelos entes obrigados. Por exemplo, nós temos, vamos lá, o Banco Central. O Banco Central, ele emite recomendações, tem uma recomendação, as cartas circulares, para que as instituições financeiras, ao observarem alguma transação suspeita dos seus clientes, informem ao COAF. Então, o COAF, ele não busca informação de ninguém. Só O concentra. COAF é um receptor de informações. E temos outros entes obrigados também. Obra de arte, Joalheria, casa de câmbio, Exatamente. instituição financeira em geral, cartão de crédito. Representante de artista. Porque a cartório gente de sabe imóveis. que uma das maneiras, inclusive, de crimes de corrupção em prefeituras são essas contratações superfaturadas a título de apresentação Perfeito. cultural, e a gente Perfeito. sabe que ali é um instrumento e uma ferramenta de corrupção, né? Então, Exatamente. dispara alertas. E o COAF, ele recebe aquelas informações. Quando a gente está investigando um ORCRIM, a gente troca informações com o COAF. A gente não pede... A informação do COAF, ele não é uma quebra de sigilo bancário. A gente não tem informações bancárias ali da pessoa. A quebra de sigilo bancário é feita com autorização judicial. Certo. O COAF, a gente tem um intercâmbio de informações. A gente manda a informação para ele sobre um ORCRIM e ele responde para a gente o que é que tem sobre aquela ORCRIM. Se tiver, Entendi. Se tiver alguma coisa. A gente diferencia, né, o intercâmbio do pedido de informação, porque o intercâmbio é uma coisa bilateral. A gente precisa ter uma investigação prévia, né, que tenha uma infração antecedente, que tenha indícios de crime antecedente. A partir dali, a gente visualiza indícios da prática de lavagem de dinheiro. Existe o preenchimento de determinados requisitos para que a gente possa iniciar esse intercâmbio com o COAF. Então a gente fala, olha COAF, eu tenho isso, né? Eu tenho indícios aqui de lavagem de dinheiro. Você possui alguma comunicação com relação a essa pessoa? Aí o COAF também possui um sistema lá no recebimento dessas comunicações que obedece toda uma sistemática nacional de prevenção à lavagem de dinheiro, que vem lá desde a carta circular do Banco Central, que vai definir o que são indícios da prática de lavagem de dinheiro. Quando o COAF recebe essas comunicações dos setores obrigados, né, ele vai analisar para ver se aquela comunicação faz sentido ou não. Então, assim, tem um filtro daquele que comunica, tem um filtro do COAF, que ele vai analisar se aquela comunicação é coerente. Se aquela comunicação for coerente, ela é guardada no banco de dados dele e fica esperando alguma investigação que possui um crime antecedente, que identifica indícios da prática de lavagem de dinheiro, fazer esse intercâmbio. E a situação ela é tão interessante. Existe uma prática chamada smurfing. Ela faz o seguinte, Mônica.
ao invés de uma operação financeira global, as organizações criminosas elas fazem operações fracionadas, porque sabe que se for de um determinado momento, se a partir de um determinado valor, o disparo vai ser automático. Aí eles tentam fazer essas operações fragmentadas. Ou operações no que a gente chama de banco subterrâneo, que é banco no exterior. Tem muito banco na Ásia, que não exige documento para poder abrir conta. Paraísos fiscais. Os paraísos fiscais. Então, assim, o pessoal... E agora, a nova onda do momento é trabalhar com criptomoeda. Né? Que Bitcoin é apenas uma delas. E aí a gente tem uma dificuldade grande, porque de repente os doutores podem apresentar um pedido, uma medida cautelar assecuratória para gravar esses bitcoins, porque o papel moeda a gente consegue bloquear se ele tiver num local físico. A gente consegue bloquear o dinheiro se ele tiver na conta. Mas e o Bitcoin? O Bitcoin ele pode estar num token, o Bitcoin ele pode estar na nuvem. E isso é um tema que é muito importante de a gente compartilhar essas informações com o pessoal da Polícia Civil. Os doutores vão chegar lá para o juiz, para os promotores, e vai dizer, olha, existe uma maneira de a gente pegar Bitcoin também. O cara tá traficando droga, mas o dinheiro que ele usa é um dinheiro virtual. É uma criptomoeda. Como é que vai fazer Milhões isso? A lavagem de dinheiro, Mônica, no mundo movimenta por ano $1 trilhão. $1 trilhão no mundo. Então, assim... Sem nem escrever. É muita coisa. E, mais uma vez, é como eu disse, a gente pensa que é um crime muito distante, que não está perto dos nossos olhos, mas ele está dentro dos problemas da nossa sociedade. Isso é a raiz, não sei se é a raiz de todos os males, mas um grande componente dessa situação que a gente vive hoje, de falta de recurso, de falta de estrutura, de proporcionar ao cidadão uma vida melhor, é fruto desse tipo de atividade. E para a gente combater isso, a investigação financeira é fundamental. Não existe, você não consegue fazer uma investigação de uma organização criminosa que está lavando dinheiro se não for por meio da investigação financeira. Porque você vai enxergar coisas que você não enxerga por uma investigação tradicional. Certo? O COAF ele tem papel fundamental nisso tudo. E o COAF é a grande cereja do bolo, vamos dizer assim, não é? Que a gente consegue dar um plus na investigação. Certo? Agora, as informações, quando solicitadas... Então, quando as informações, a gente solicita informações por meio de intercâmbio ao COAF, o COAF fornece para a gente uma gama de dados que são analisados e estudados. Esses dados são fundamentais para a gente conseguir uma quebra de sigilo bancário e fiscal, para a gente fundamentar, baseado também em outros elementos de informação, telemática, enfim, outros elementos que a gente consegue avançar na investigação financeira. Então, não existe uma quebra de sigilo bancário ainda com informações do COAF. A gente tem um intercâmbio de informações. Por exemplo, Mônica recebeu um determinado valor na sua conta. Então, o gerente do banco tem por obrigação comunicar ao COAF que você recebeu aquele determinado montante. Aquele montante é ilegal? Nem sempre. Talvez você tenha recebido, vendido um apartamento, entrou na sua conta um valor de uma herança, enfim. Mas aquele dado tem que ser analisado. O que é que justifica você, Mônica, que não tem, digamos, não tem renda, não tem um trabalho fixo, está mandando milhões e milhões para uma região de fronteira do Brasil? Provavelmente você está mandando para trazer droga. Então você é um operador daqui que está mandando para uma empresa do Mato Grosso do Sul que não existe. Uma empresa que você chega lá quando vai fazer um recon, que chama um termo que a gente vai tentar verificar se aquela empresa existe ou não. É um barraquinho. É uma barraca, é uma lojinha pequena, algo sem expressão que movimenta milhões durante um período de quebra. Ou muitas vezes, né, 5, 6 empresas funcionando no mesmo lugar. Né? Aí você chega lá e nenhuma delas... Então, o que a gente percebe é que o crime organizado ele não está isolado. A gente pensa que o Comando Vermelho, o PCC, não, eles estão interligados de tal forma para poder fazer a coisa andar. Inclusive trocando informações, né? Intramuros, inclusive intramuros. Exatamente. Quando eu digo intramuros, é porque várias e várias lideranças elas estão nas unidades prisionais. Exatamente. Mas continuam tendo posição de superioridade hierárquica na cadeia de comando da organização criminosa. Exatamente. Então, o trabalho que esse segmento da Polícia Civil faz, Mônica, é um trabalho muito especializado e muito importante.
como eu te disse, numa escala assim de criminalidade, desde aquela de menor potencial a da mediana, uma coisa é você, de repente, fazer uma perícia traumatológica, que é numa lesão corporal. Uma coisa é você, de repente, fazer uma perícia numa arma de fogo, que o perito ali tá calejado. Isso aí são anos e anos e anos e anos e anos ali fazendo. Ele vai saber se a arma disparou, se tá apta. Quando a gente chega num grau de sofisticação de criminalidade dessa, o sarrafo sobe. Não é? E aí... Os indícios são muito mais discretos, né? né? Com certeza. É porque a própria essência do crime da lavagem de dinheiro tem por intenção ocultar ou dissimular, não é? Então, quem lava dinheiro quer ocultar a origem do dinheiro, ou seja, de onde ele vem, porque ele vem de uma origem ilícita, né? Para onde ele vai, geralmente, quando você está no meio da operação, você quer esconder quem vai receber o dinheiro, né? No final, você identifica na reintegração, né? Que é a última fase que a doutrina costuma classificar da lavagem de dinheiro, né? Mas a intenção, né? O crime de lavagem de dinheiro, ele tem esses dois verbos do tipo, né? Que é ocultar a origem ou destino ou dissimular a operação financeira. Como é que um cara que tem uma renda histórica de 1, 2, 3 salários mínimos, movimenta milhões, tem moto aquática, tem Exatamente. Apartamento na Avenida Boa Viagem, como é que tem Porsche Cayenne, como é isso? Exatamente. Então tem alguma coisa e o traficante, o cara que trabalha com a pessoa que é o traficante lida com drogas, a gente verifica os dados, quando vai ver ele não tem rendimento e movimenta milhões na conta. Isso, então, assim, por si só, já indica já é um alerta, né? Já é um alerta. E o doutor Luiz Carlos falou bastante propriedade, essa questão dos depósitos fracionados, isso é uma tipologia da carta circular do Banco Central. Depósitos fracionados para poder não identificar quem tá recebendo, enfim, quem que tá, até o próprio depositante. E aí, já puxando um pouquinho a corda aí para o nosso evento, né? Em um dos momentos lá do workshop, a gente vai tentar passar essa ideia aí para os juízes, para os promotores, para os assessores, para os estudantes de direito e quem se fizer presente, né? Como é que a gente identifica a lavagem de dinheiro nesses dados técnicos? Porque é uma dificuldade que todo operador, que todo jurista, né? Quem está ali, seja o delegado, seja o promotor, o juiz, quando ele tem esse primeiro contato, ele tem essa dificuldade. Porque a gente entrega o dado técnico, né? Como é que traduz isso? Como é que a gente vê, individualiza a conduta do indivíduo que está lavando dinheiro através daquele relatório, que muitas vezes tem 200, 300, 400 páginas de dados técnicos. Onde é que você vê a lavagem de dinheiro? Então, assim, a gente vai tentar passar essa ideia, né? Os caminhos, o que analisar, como analisar, de que forma. Então, é nossa... O senhor falou numa carta que define, né, quais são os critérios que determinam lavagem de dinheiro. Tem algum que a gente possa dizer assim, esse aqui é um formato, uma definição curiosa, que nós, de maneira geral, não estejamos acostumados? Por exemplo, o que é que a carta circular faz, né? Assim, é até a introdução do tema da lavagem de dinheiro. A gente começa a falar de lavagem de dinheiro utilizando a expressão padrão de movimentação financeira. Para eu pensar em lavagem de dinheiro, primeiro eu tenho que entender o padrão de movimentação financeira. Como é que as pessoas, em regra, movimentam o seu dinheiro? Primeiro a gente tem que pensar, poxa, como é que eu movimento o meu dinheiro? Qual seria o recorte do gráfico tempo-valor da minha conta bancária em um mês? A partir disso, você vai ter uma ideia de como é sua movimentação financeira. Quem está lavando dinheiro tem uma movimentação financeira diferente do comum, né? Então, se você pegar... Oscila muito, né? É muito diferente. O gráfico é diferente. Ele é atípico. Então, o que o Banco Central faz? Ele identifica movimentações atípicas, como, por exemplo, o primeiro sinal de movimentação atípica da carta circular é dinheiro em espécie. Nesse tempo de hoje de PIX, de criptoativos, né, de transações via aplicativo, a gente quase nunca pega, cartão de crédito celular, quase nunca pega no dinheiro. Então, primeiro ponto lá da carta circular,
Na minha carteira mesmo aqui não tem papel moeda nenhuma. Eu passei geralmente não tem também na virtual. Eu passei 4 meses sem R$ 1 na carteira. Nada mais com dinheiro de papel. E a gente demora a perceber que não tem dinheiro, Não né? tem dinheiro. Então, assim, Hoje é tão fácil. a pessoa está movimentando dinheiro em espécie. Por quê? Qual é a atividade empresarial dela? Qual é o vínculo financeiro dela? Vamos entender isso, né? Então, assim, isso daí começa você a chamar atenção para uma movimentação atípica. Percebe? Então, assim, o doutor Luiz Carlos estava falando, a prática do Smurf. O que é o Smurf? É a fragmentação de um depósito, por exemplo. Eu quero transferir para a senhora R$100.000, mas eu não quero chamar a atenção do banco, eu quero ocultar a origem do dinheiro. Eu não quero mostrar de onde esse dinheiro vem. Aí eu vou pegar aqueles R$100.000, pego 3 pessoas, cada um vai em um terminal e a gente vai fazer vários depósitos de R$2.000, de R$1.500, para não chamar a atenção do sistema administrativo do banco. Percebe? Então, assim, acende um sinal de alerta no compliance do banco, o banco vai falar, olha, tem coisa de errado aqui acontecendo nessa conta. Aí cada banco ali tem seu setor de compliance que vai analisar, que vai fazer uma pesquisa, que vai tentar entender a compatibilidade entre aquilo que a pessoa faz, né? Muitas vezes o gerente ali faz uma ligação para o cliente, olha, o que foi que aconteceu? Né? Tô vendo aqui uma movimentação. Isso é um sinal. Existem vários sinais. Por exemplo, uma pessoa que não tem renda, uma renda muito tímida. Tem um salário mínimo, 2 salários mínimos. Aí você faz uma pesquisa no cartório de registro de imóveis, o cara tá com 3, 4, 5 apartamentos. Seguramente ele é o que a gente convencionou chamar de laranja, não é? Então, já vai chamar a atenção. Quais são os vínculos que essa pessoa... Às vezes a pessoa tem o nome dela associado a um determinado bem móvel e imóvel e nem sabe que tem. Verdade. Nem sabe que tem. Pode ser que ela seja participante, integrante do grupo. A lei chama de pessoa interposta, né? Ela não está metendo a mão na massa, mas ela está sendo utilizada. Mas pode ser que ela também não saiba e seja utilizada como um instrumento, uma massa de manobra mesmo, né? Como complementando o que vocês estão falando, por exemplo, uma empresa... O que é que justifica uma empresa que tem um pequeno porte, quando você vai pesquisar, vai até na empresa, digamos, uma bomboniere, recebendo milhões de crédito, entendeu? E assim, o que é que justifica isso? Nada a ver com o objeto social dela. Ou então, uma determinada pessoa jurídica daqui encaminhando dinheiro para uma empresa em outro estado, no Pará. Região de fronteira. Então, o que é que justifica isso? Se você não tem nenhuma relação jurídica, nenhuma relação econômica com essa empresa. Entende? Aí muitas vezes o que chama mais atenção, aí você vê uma empresa de venda de fruta daqui transacionando com a empresa de venda de tecido lá no Ceará, lá no Pará, lá no Mato Grosso. Pois é. Não existe nem compatibilidade as atividades se relacionam, né? Exatamente. Perfeito. Então isso são movimentações atípicas, né? Que aí quando você tem uma investigação preliminar, que você, né, está investigando um fato concreto ali, que você já tem um indício suficiente da infração antecedente e você começa a visualizar o indício da lavagem de dinheiro, que você faz esse intercâmbio com o COAF só vai te confirmar o que você já sabia. Aí ele vai falar, olha, você tá certo, siga em frente, siga seu caminho. E aí a gente solicita então a quebra do sigilo bancário e fiscal para ter uma visão melhor daquilo que está acontecendo e poder instruir os autos da investigação. Exatamente. Como eu falei já, as informações COAF não é uma quebra de sigilo bancário. Eu só vou conseguir enxergar aquela transação específica, eu só vou conseguir enxergar que Mônica transferiu para um João em outro lugar por meio da quebra de sigilo bancário. Então, o COAF ele não traz isso para você. Então, e aí, se você não municia bem, né, o judiciário, como é que você vai conseguir... Exatamente, perfeito. Por isso que a investigação financeira ela traz no seu arcabouço, na sua base, muitas informações para que se possa solicitar uma medida dessa natureza. Mas quando a gente obtém essas informações, a gente consegue enxergar como é que o caminho do dinheiro, Lindo. Eu acho que é importante perceber isso. É importante pontuar que isso não é um assunto também só de cidade grande. Porque isso é um tipo de crime que acontece nas cidades grandes e nas capitais. Como essas operações elas são todas não, mas em grande parte, parcela ponderável dessas operações, elas estão no ambiente virtual, a base da organização criminosa pode ser numa cidadezinha pequena do interior.
E o juiz de lá, ele vai ter que estar capacitado para isso. O promotor de lá, ele vai ter que estar capacitado para isso. Porque você vai ter o núcleo, você vai ter o laboratório da Polícia Civil aqui na capital, mas o juiz do interior, ele vai ter que enfrentar essa matéria. Pode ser que caia lá na comarca dele. Perfeito. E ele precisa estar capacitado para enfrentar esse tipo de realidade nova, de criminalidade complexa. Aproveitando aí o assunto, teve até uma investigação nossa, né? E aconteceu no interior do sertão de Pernambuco. Aí já havia uma investigação de lavagem em curso com vários investigados e em um determinado momento a polícia civil e militar fez uma apreensão de grande quantidade de maconha numa fazenda desse interior, dessa cidade pequena. Quando a gente identificou aquelas pessoas ali por trás, né, daquela traficância, que a gente cruzou as informações dessa pessoa com a investigação de lavagem que já estava correndo, a gente conseguiu ver que essas pessoas já estavam ali, só que a gente nunca havia percebido, percebe? Então, assim, a organização criminosa, ela está em todos os lugares. Aí a gente descobriu que aquelas pessoas ali que estavam na zona rural, distribuía a droga para a capital, mandava a droga para o estado do Ceará, para o estado de Sergipe, e tinha conexões com pessoas no estado de São Paulo e na fronteira. Então, assim, você olhava, você não dava nada que ali tinha uma movimentação financeira. Casa com o que eu falei, então, né? Com esse alerta. Exatamente. A gente tem que observar as organizações criminosas como empresas. Como empresas, elas... Se a gente foca no produto, qual é o produto das organizações criminosas? No caso de tráfico, a droga. Se a gente apreende a droga, a empresa continua. Se uma empresa, vamos imaginar uma empresa que produz determinado produto. Se você aprende aquele determinado produto, a empresa continua a existir. Agora, você encarando... Comprando e vendendo, né? Comprando e vendendo. Se você enxerga... Você aprendeu aquele lote, né? Exatamente. Se você encara a organização criminosa e você ataca as pessoas, a organização criminosa, o lado financeiro dela, aí você consegue causar algum abalo. Certo? Agora, se a gente focar, feito há muitos anos atrás, a gente só focava basicamente na apreensão de droga. Eu fui da inteligência, trabalhei na inteligência já há algum tempo, da narcotráfico, então a gente focava muito na droga. Mas o que é que acontece? É importante? Tem que prender? Tem. Você tem que aprender aquela droga, você tem que prender aqueles traficantes, é importantíssimo, mas a gente tem que passar para cima. A gente tem que atingir aquela empresa. É importante, se for o caso, decretar prisão preventiva. É importante apreender a droga. Mas o mais importante aí é quebrar a estrutura financeira da organização. Perfeito. É você, por exemplo, se os caras trabalham com roubo de carga, por exemplo, é aprender o caminhão. Se é com um avião que ele faz... o ingresso da droga. Porque se prender o piloto, no outro dia tem outro piloto, né? Mas se você consegue pegar o aviãozinho lá, o teco-teco, que vem da Colômbia, vem do exterior, aí já o desfalque vai ser maior. Então, a lógica de combate dessa criminalidade, da macrocriminalidade, não é a mesma lógica de combate da criminalidade do dia a dia. E esse evento é o evento que vai ser a cereja do bolo para poder azeitar todo esse conhecimento e todas essas relações entre as instituições, mano. Que eu tô botando muita fé que vai ser um sucesso. Nós também. Considerações finais, senhores, pra gente se despedir e mostrar pro pessoal que eles precisam sim, não podem perder a oportunidade de participar do workshop. A gente primeiro agradece mais uma vez a participação, agradece, doutor Luiz Carlos, vocês, o pessoal das MAP, né? Que a gente está com uma expectativa muito grande que esse evento vai ser muito bacana. Vai ser um evento que a gente pretende fazer outras edições. E a gente está com uma expectativa grande e a gente convida a todos que se interessem pelo tema, que sejam estudiosos do tema, a participarem. Então a gente só tem a agradecer. Né, Edivaldo? Faço das minhas palavras a de Fred, né? As palavras de Fred, as minhas. Só tenho a agradecer. Acho que a gente veio preparado para falar uma quantidade de informação e a gente só conseguiu falar 30% daquilo que a gente veio preparado para falar. Guarda pro evento, né? E eu acho que isso vai se replicar também no evento. Eu acho que a gente vai deixar o pessoal com gostinho de quero mais, porque é um tema muito gostoso, né, de se tratar. É um tema que a gente não dá para dizer que como o Dr. Luiz Carlos falou, ele não é qualitativo, ele é
Não é quantitativo, ele é qualitativo, né? Então, assim, tem muita informação, né? Tem muita coisa pra gente discutir, pra gente debater, pra gente mostrar, pra gente passar. E agradeço a oportunidade e sei que isso vai acontecer também no nosso evento. Vai ser muito bom. Obrigado. Mônica, eu espero participar outras edições aqui do videocast. Me chame pra gente também conversar sobre outros pontos. Estou muito feliz por estar aqui. A Escola Judicial é uma casa de produção de conhecimento e de inovação. Esse evento é mais uma realização da gestão do desembargador Bandeira, sob a supervisão do juiz Silvio Romero. É interinstitucional, portanto, tem também a participação da Coordenadoria Criminal, comandada pelo desembargador Mauro Alencar. Será um evento que propiciará a integração entre as instituições, Polícia Civil, Receita, Ministério Público. Você que tem interesse na inscrição, corra onde, Mônica? No Instagram da escola. No Instagram da escola tem todos os detalhes, isso mesmo. Obrigado, Mônica. Obrigado, senhores. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço a vocês a disponibilidade, obrigada por terem vindo aqui distribuir informação, dividir com a gente, aumentar a expectativa para o dia 19. E você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, como eu disse, não perca essa oportunidade. Eu tenho a impressão que a gente conseguiu deixar aqui clara, né, a importância de tratar esse tema, a importância da existência do laboratório, né, de lavagem de dinheiro da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. E aí eu me despeço e digo para vocês, beijo, tchau e até o próximo E Pode?